Quando eu vi as coisas se desenrolando, eu, caraca, é sério que eu vou tomar essa decisão? Eu acabei de montar meu apartamento, eu acabei de me mudar. E eu pensei, eu vou tomar essa decisão. Fala galera, tudo bem? Aqui é a Malu. Se você tá chegando aqui agora, já te inscreve nesse canal, clica aqui embaixo, já curte, compartilha. Como eu tava vindo, eu escolhi a Austrália, claro, pelo lifestyle, eu queria um país que falasse inglês, não queria Estados Unidos, nem Inglaterra, por causa de clima e tal, então a Austrália foi uma decisão bem fácil pra mim. Quando eu decidi, né, tava ali falando com várias agências, só de vídeo, eu conversei com, sei lá, umas 10, mas de fazer orçamento com mais de 20 agências, com certeza. E aí, nessas reuniões, enfim, eu gostei muito do atendimento da MUS, porque realmente foi um atendimento bem humanizado. Parecia que eles estavam ali sentando e planejando comigo a viagem. E também porque tinha uma base aqui em Gold Coast. E quando o César, que era o meu consultor, viramos amigos até hoje, inclusive. Querido, gente, inclusive ele bota baralho, ele é maravilhoso. Quem quiser depois também eu passo o contato aqui. Quando eu disse, ai, César, mas pra qual cidade dele? Ele foi falando, Sydney, Melbourne, e tem Gold Coast, que faz 300 dias de sol no ano. Quando o César me contou que Gold Coast tem 300, vou repetir, 300 dias de sol no ano, a pessoa que tava morando num lugar que só chovia, eu pensei, bom, essa escolha é bem fácil, é pra lá que eu vou, mas não precisa nem me apresentar as outras cidades. Então é por isso que eu escolhi Gold Coast, basicamente por esse motivo, e foi por isso então que eu escolhi essa cidade e porque eu não conhecia nenhuma pessoa, não conhecia ninguém na vida. Vim sozinha mesmo e eu pensei, buenas, eu vou confiar na agência, porque se a agência tem um escritório lá, qualquer coisa eu vou lá, bato na porta, peço ajuda, grito, né, e vai ter alguma assistência. E aí a hora de escolher a data, isso foi mais ou menos ali em julho, se eu não me engano, eu já queria, tipo, nossa, não dá pra ir esse ano. Eles, não, vamos deixar pra fevereiro do ano que vem, que daí dá tempo e tal, de ver tua escola certinho, o tempo do visto. E eu, tá, né, queria já ir quanto antes, mas nem sempre a vida é como a gente quer, então beleza, vamos mais adiante. E eles são, tá, então tá aqui o Pix. E eu, nossa senhora, gente, eu tô fazendo isso mesmo. Até aí eu não tinha contado pra ninguém, tá, detalhe, eu fiz tudo isso sozinha. Quando eu fiz o Pix de milhões, que eu brinco, né, eu fiz o Pix de milhões pra MUS, eu fiz a transferência e eu pensei, caraca, gente, tá acontecendo, eu tô indo pra Austrália, brother, do nada. E eis que eu pensei, bom, vamos comemorar, né, Maria Lúcia? Conseguimos essa conquista, tu tá a um passo de fazer uma viagem incrível. Como é que eu ia comemorar? Morando sozinha, Floripa, eu pensei, na época eu tinha conhecido um guri no Tinder que papo vai, papo vem, a gente fechou assim muito de papo já na arrancada. A gente tinha uma, não sei, assim, desenrolava o papo, ele era muito querido, muito atencioso, falava bastante e tal. E aí eu pensei, e ele já tinha me contado que ele tinha um delivery de sushi. E ele disse, uma hora que tu quiser, pede um lá especial pra Malu que eu te mando uma coisa especial. E eu, tá, fechou. Isso já, assim, dias. E eu pensei, já que estou, né, me preparando pra ir pra Austrália, vou comemorar comendo o sushi daquele guri lá que eu conheci no Tinder. Beleza. Chamei o delivery. Gente, quando chega aquele delivery em casa, foi o motoboy que entregou, tá? Eu não conhecia nem guri. Ai, pena que eu já comecei a comer, né? Mas esse vídeo, pra marcar essa noite incrível, olha esse sushi, no caso, olha esse temaki, maravilhoso, spicy, não provei ainda. Isso aqui tá tudo muito perfeito. Olha essa flor, gente, o que é isso? Olha a delicadeza, coisa mais linda. E ainda, os hearts, que eu amo. Tudo isso, luzinhas, tararara, taram, e dali cangurus, bem na hora passando, né? Hoje confirmei, então, 6 de fevereiro, eu começo minhas aulas na Gold Coast Learning Center em Surfers Paradise. Simplesmente isso, na Gold Coast. E eu mesma tô pagando. Caraca! Parabéns, Maluzinha! Que noite! Rapaz, tinha até temaki a mais, entendeu? Isso daí ganha o coração de qualquer um. O sushi, melhor sushi da minha vida. Quem já comeu o sushi de quem? Do Luiz, sabe do que eu tô falando. E eu mandei mensagem pra ele, nossa, melhor sushi que eu já comi na minha vida, não podia ser melhor, eu preciso te conhecer. A gente já tava mais ou menos combinando de se conhecer, tá, vamos ver amanhã, beleza. Então, eu no outro dia fui conhecer quem, pessoalmente? O Luiz, que é hoje meu excelentíssimo
Sem combinar, foi exatamente assim. No dia que eu fechei meu intercâmbio, talvez ali disparou esse gatilho de já ir conhecer, de comemorar, conhecer ele por causa do sushi. Dali a gente ficou muito conectados desde a arrancada, de amizade mesmo, de trocar ideia e tudo, vários dias depois que a gente foi ficar. E estamos aqui até hoje, né? Inclusive ele mora aqui na Austrália, veio pra cá também. E estamos aqui construindo a nossa família, construindo os nossos projetos, nossos sonhos, de um início que a gente nem imagina, né? Quando que eu ia imaginar conhecer alguém, porque eu tava ali comemorando, pedi o delivery, no outro dia a gente se conheceu e nisso já tava com uma viagem marcada, gente. Era um romance, parece a história da sessão da tarde, era um romance com data final, porque no mínimo ele ia ter que me esperar 6 meses, que foi o pacote que eu contratei. E a coisa foi desenrolando, a gente já tava namorando e tudo mais, até que no dia 26 de outubro saiu o meu visto australiano. E aqui na Austrália, quando sai o teu visto, embora as minhas aulas começassem em fevereiro, eu já poderia vir dia 26 de outubro. Se eu quisesse naquele dia pisar no país, eu já poderia. E aí veio aquela decisão, né? E agora? Vou antes, pra daqui a pouco já iniciar esse rolê todo, já volto antes, vou depois, enfim. Só que eu planejei toda essa viagem, inclusive já fica uma dica pra quem tá vindo pra cá. Galera, a passagem pra Austrália é uma passagem cara, tá? Vamos ser direto ao ponto, porque é evidente, é um lugar muito longe, são 14 mil quilômetros do Brasil. Então, como tem várias escalas, eu já tinha pensado em fazer uma trip antes da trip. Aproveitar essa viagem, essa grana toda da passagem, pra já ir conhecer outros lugares. E convidei minha mãe maravilhosa, que super topou, dei pra ela de presente, a gente foi pro Havaí também no meio do caminho. Tem lá no meu Instagram algumas fotos, outra hora eu conto melhor essa viagem pra vocês. Então, como eu já tinha comprado as passagens tudo engatilhado, né, saindo de Floripa, São Paulo, depois foi Bogotá, Denver, San Diego, que foi onde a gente encontrou a minha irmã. Ficamos em San Diego, fizemos rolê em Las Vegas, de lá fomos pra Honolulu, e meu último trecho era Honolulu, Sydney, depois Sydney, Gold Coast, assim, sete lugares que eu fui pipocando no meio do caminho. Pra transferir todas essas passagens, eu liguei pra United e tudo, ia ser uma diferença de 20 mil reais, então, tipo assim, não vai ter jeito, Maria Lu, segura aí no osso. E foi muito difícil. Uma dica pra quem passa por essa situação de estar namorando e ter que viajar, é uma dica que a Rê, minha amigona, minha best lá de Floripa, me ensinou. Malu, vive sem pensar nisso, vive sem pensar nessa data da partida, porque senão tu não aproveita as coisas. E realmente, ela como tem experiência lá dos embarques e tal, que ela trabalha com isso, trabalha muito viajando, foi a melhor dica que ela me deu. Então a gente viveu intensamente todo esse tempo, com os meus amigos também, porque é difícil a gente curtir as coisas e fazer planos sabendo que daqui a pouquinho você já vai embora. Tanto é que, gente, no dia 16 de janeiro, 3 dias antes de eu embarcar, nossa, meus amigos lá do Rio Vermelho, a Lu, o Dieguinho, toda a galera lá da Barra, fizeram uma festa, gente, de despedida, que assim, a melhor festa que eu já fui na minha vida. Bom demais, lá na casa da Neila, assim, sentir esse amor, esse carinho, essa acolhida. Gravaram vídeos, tem os vídeos gravados aqui. Nossa, foi assim muito especial. Realmente foi, toda essa experiência pré-viagem me ajudou a dar toda essa força e suporte emocional que eu precisava pra encarar essa aventura sozinha. E aí fui, galera, 19 de janeiro embarquei, fiz todo esse rolê nos Estados Unidos com a minha mãe, antes com a minha irmã. E depois, basicamente foi uma semana nos Estados Unidos, depois uma semana no Hawaii, ficou eu e a mãe fazendo uma road trip, né? A gente alugou uma van, dormimos na van, foi muita aventura. Eu tenho que fazer uma playlist só dessa trip que a gente fez lá em Honolulu. Daí fiquei essa semana até bendito dia 3, na verdade era 4 de fevereiro, confesso que eu não lembro bem as datas, porque como tem essa função do fuso horário. Teve final de tarde lá em Waikiki, eu e a mãe, choradeira, e aí no outro dia, então, 5 da manhã, eu embarquei pra Sydney e ela voltou pra San Diego, de lá voltou pro Brasil. Gente, uma das cenas mais que me cortaram o coração na vida, despedida da minha mãe, porque realmente era a última pontinha, assim, de vínculo afetivo das pessoas que me conhecem pra embarcar nessa viagem sozinha. E acho que eu já falei isso várias vezes, acho que mais triste do que ver eu me despedir da minha mãe é ver a minha mãe se despedindo de uma filha que vai embarcar numa viagem sozinha pro outro lado do mundo. Nossa, isso me cortou tanto. Eu não gosto nem de pensar dessa cena, porque eu sempre choro quando eu lembro dessa cena. Porque ao mesmo tempo que ela tava assim, apreensiva, me abençoou e tal, eu via que ela tava feliz de ver que eu tava dando aquele passo, né? Então é um mix assim de emoções, só de lembrar já tô eu aqui de choradeira. Seguinhas que me conhecem sabem que eu sou chorona mesmo, então, aí ó, até boa o papel. Então é isso, gente. Pra minha surpresa, eu embarquei naquele avião achando que eu ia estar sozinha, que nada, Maria Fernanda estava lá.
Gente, qual a chance de tu embarcar num avião de Honolulu pra Sydney só com gringo e do nada, absolutamente do nada, sentar do lado de uma gaúcha, também chamada Maria Fernanda. E eu vi que ela puxou um livro, acho que era em português, uma coisinha, mandou mensagem pra alguém, deu, nossa, tu é brasileira, a gente começou a conversar, mora lá nos Estados Unidos, e eu, na hora assim que eu embarquei, eu pensei, poxa, meu Deus, como tu é bom, assim, eu nunca tô sozinha. Mesmo embarcando pra um lugar completamente remoto, no caminho já não me deixou me sentir sozinha, né, de conhecer alguém, de trocar uma ideia, que ela já me passou várias visões, assim, de quem já mora fora há muito tempo, como é que lida, como é que não lida, questões de família. Foi muito especial e ali eu acho que já aqueceu o coraçãozinho pra me preparar pra essa viagem. E a minha dica final, como é que eu vim parar aqui? Eu vim parar aqui porque eu vi muitos sinais e desses sinais eu li que a vida é movimento, a vida não é parada no sofá vendo o Instagram e vendo as conquistas das outras pessoas. E como eu queria muito viver essa experiência de morar fora, era um sonho antigo já que eu tinha, eu senti que mais do que nunca era o momento de embarcar nessa. Que eu li os sinais, li a interpretação, foi do jeito que eu queria, óbvio, né? Porque quando a gente interpreta algum sentido, algum significado, é sempre à luz dos nossos significados, das coisas que são importantes pra gente. E eu interpretei dessa forma, era hora de fazer minhas malas, entregar meu apartamento, entreguei minhas coisas, estão tudo espalhadas, gente, tá tudo espalhado, né? Acho que metade tá lá na mãe do Luiz, tá na minha mãe que tadinha, pra comprar uma casa inteira pra ela, das minhas coisas estão lá na casa dela, a Malha, a Liz que ajudaram na mudança, foi muito legal. Mas é louco, né? Pensar que eu tinha mobiliado o apartamento ali inteiro. Mobiliado não, né? Já tava mobiliado. Obrigada aí com o seu Hamilton, Lele e Gus. Ter montado a minha vida, achei que ia estabilizar e embarcar nessa loucura. Cheguei aqui num sábado à noite, já fui direto pra casa que eu tinha alugado lá do Brasil. Mas isso aí é história pra outro vídeo. O que eu quero te convidar agora é saber como é que tu veio parar aqui, pra quem tá aqui na Austrália. Me conta essa história. Ah, chegamos na hora do spoiler. Galera, esse é o primeiro vídeo de uma série que eu tô abrindo aqui no YouTube chamada Como é que eu vim parar aqui? Um podcast que eu vou chamar Aqui em Casa os meus amigos pra contar pra vocês como é que eles vieram parar aqui, qual foi o momento de decisão de vou pra Austrália, como é que foi essa vinda pra cá, o que eles precisaram organizar pra tudo isso. E eu te convido pra fazer parte disso, então. Era isso, então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, a gente se vê no próximo e fique esperto lá no meu Instagram que eu vou ir postando aí quando vai ter o podcast, a gente vai fazer uma live também pra mostrar pra galera do Brasil. Se ainda não curtiu, compartilhou, te inscreveu no canal, já faz isso agora e eu te vejo no próximo vídeo, então. Um beijo, até mais!